reunida na pessoa de Cristo. Agora você sabe que isso é o que Ele mais quer fazer? Você sabe que é isso que Ele quer fazer quando você pega as Escrituras? Abrir o reino da realidade espiritual, para que você veja a pessoa do Senhor Jesus com clareza. Onde? De Gênesis a Apocalipse. Na lei, nos profetas, nos salmos, na poesia, na história. Não é? Esse é o desejo do Espírito Santo. Então ele diz, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme agora vos escrevi há pouco, resumidamente. Onde? No capítulo 1 e no capítulo 2. Especialmente no capítulo 2. Ele vai descrever esse mistério. Né? Verso 4 ele diz, pelo qual quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Já comentamos um pouquinho sobre essa palavra desvendando, essa abertura pelo Espírito, desse reino da realidade espiritual. Vamos pensar um pouquinho na palavra mistério. Sabe, irmãos, que é outra palavra que nós entendemos muito mal, até pela maneira como ela soa para nós. Quando você ouve a palavra mistério, o que você imagina? Você imagina assim um quarto escuro, lacrado, quem sabe assim com uma porta, né, bem segura na frente, de preferência assim preta, não é? Escrito assim, mistério. Não é? O que tem lá dentro sabe lá o que é. Não é? Mas esse não é o sentido bíblico de mistério. Sabe o que significa mistério na Bíblia? Muito lindo e muito interessante. Mistério significa aquela realidade espiritual que não pode ser vista ou conhecida a menos que haja um acesso a ela pelo Espírito Santo. Então revelação e mistério são duas coisas que andam juntas. Revelação e mistério. Então mistério não é algo selado, secreto e escondido. O sentido da palavra mistério é algo inatingível, de forma desassistida. E há muita diferença entre uma coisa e outra. Não é? Não é aquele quarto que está lacrado e que ninguém tem acesso a ele. Mas é algo que está guardado em silêncio. A gente vai ler agora mesmo Romanos 16, você vai ver essa expressão tão linda. Guardado em silêncio nos tempos eternos. E que é tornado e foi tornado acessível a nós, igreja, pelo Espírito Santo. Então, em que sentido a palavra mistério tem para nós? Algo que não pode ser conhecido ou acessado, senão por uma instrumentalidade especial, que não é a nossa inteligência, que não é o nosso preparo, que não é a nossa cultura, que não são nossos instrumentos, mas sim revelação pelo Espírito Santo. Então esse é mistério, segundo a Bíblia. Então ele diz, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. E logo no verso 5 que ele diz, o qual mistério em outras gerações não foi dado. Olha aí, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Porque é inacessível a não ser por uma instrumentalidade, o Espírito Santo. Né? Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, olha como ele termina o verso, como agora foi, de novo a palavra, revelado. Você vê que revelado, ou revelação e mistério andam juntos? Porque mistério só é acessível por revelação. Né? Então ele diz, me foi dado, ou não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. E observa agora a última expressão, no Espírito. E se na sua versão o Espírito está com letra minúscula, está inadequado. Esse Espírito é com letra maiúscula, porque está falando sobre a instrumentalidade do Espírito Santo. Esse mistério é revelado pela instrumentalidade do Espírito Santo, como o foi aos santos apóstolos e profetas. No Espírito. Agora, irmãos, vamos acompanhar um pouquinho mais essa expressão aqui em Efésios, e depois, talvez a gente vá ainda hoje ao termo em Romanos, que eu citei para os irmãos, Romanos 16. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Olha como Paulo coloca no versículo... Volte um pouquinho, por favor, comigo, ao capítulo 1. Depois do verso 9, então, quando ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, veja o que ele diz na sequência, Efésios 1:9. Esse mistério da sua vontade, que foi desvendado pelo Espírito Santo, ou por revelação a nós, a igreja, ele é segundo o seu, o quê? Beneplácito. Então, de novo, vamos com cuidado.
Aqui está dizendo algo mais para nós, de muita beleza. Significa que não apenas Deus tinha algo guardado em silêncio nos tempos eternos. Ele tinha. Mas isso que ele tinha guardado em silêncio nos tempos eternos é algo muito especial. Ele podia ter algo guardado em silêncio nos tempos eternos que não fosse tão especial. Não é? Mas quando o versículo diz assim, esse mistério da sua vontade é segundo o seu, qual é a palavra aí agora? Beneplácito. Você sabe o que ela significa, não é? Bom prazer. Então agora nos falou um pouco mais desse mistério. Diz que esse mistério é tão caro ao coração de Deus, que é o que para ele dá prazer. É neste mistério que ele tem prazer. Agora, irmão, você sabe qual é esse mistério? Você sabe que esse mistério é Cristo. Quando Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2, ele disse que orava por eles, Colossenses 2, versículos 2 e 3. Ele disse que orava por eles, pelos colossenses, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face. Aí ele diz assim, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha como Paulo acumula palavras. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento, Colossenses 2:2, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Não é? Aí ele diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha que lindo verso. Colossenses 2:2 e 3. Queria que nessa visão, nessa linha, nós olhássemos juntos. Se você quiser, deixe marcado aí o texto de Efésios 1, já vamos voltar rapidamente. Mas abra comigo Provérbios capítulo 8. Veja uma coisa aqui, que eu acho que é de muita ajuda para nós. No entendimento dessa palavra beneplácito, que nós vimos lá em Efésios. Esse mistério da sua vontade é segundo o seu bom prazer, beneplácito. Você sabe que o livro de Provérbios, ele pode ser dividido em duas grandes seções, capítulo 1 a 8 e capítulo 9 a 31. O capítulo 1 a 8 foca a sabedoria com S maiúsculo, que é o próprio Cristo. Por que nós sabemos e falamos assim?